Bem, qual que é o assunto do dia aqui? O assunto do dia hoje nós vamos falar de IA. Qual que é o ponto-chave? O Léo Gondim, Rodrigo Lara, tá? O Léo Gondim, nós dois somos diretores na Tecnosistemas, nós somos parceiros de Zendesk e de Monday, mas o assunto hoje não é falar das IAs de Zendesk e de Monday. O assunto hoje é falar das IAs, as principais do mercado, o GPT, o Cloud e o Gemini. O Léo é o cara que eu conheço que mais usa, vou falar corretamente ou profundamente as IAs, é o cara que mais extrai, que eu vejo que utiliza realmente a IA e consegue extrair o máximo dela para ajudar no dia a dia. E a gente estava no bate-papo interno na empresa e ele estava ensinando os meninos, a nossa equipe lá, de como extrair o melhor da IA, do Gemini, do GPT, você tem que entender isso, tem que entender aquilo. E ele passando esse MBA para nós lá em 5, 10 minutos, eu tive a ideia, cara, vamos fazer um podcast, todo mundo tem essa carência, tá certo? Tem a Renata que malha comigo, a consultora SAP, ela vai atrás de mim, Lara, pelo amor de Deus, me indica um curso de IA, eu preciso aprender a extrair o melhor da IA. E no bate-papo que nós tivemos com o Léo, eu vi o seguinte, que o cara conhece muito e ele está aqui realmente para compartilhar os conhecimentos dele. E sobre os cursos de IA, eu vejo o seguinte, está evoluindo tão rápido que até um curso ficar pronto, evoluído e está na rua, ele já está desatualizado. Então a ideia realmente é compartilhar o mais rápido possível o conhecimento. E se ao final do bate-papo aqui alguém achar que nós estamos sendo superficial, e na verdade o Léo, que é o cara que eu acho que mais conhece de IA, achar que ele não sabe nada, manda mensagem para nós, a gente volta aqui, bate um papo e vamos aprender mais ainda, que é uma carência que todo mundo tem. E a nossa ideia aqui é justamente essa, compartilhar esse conhecimento de IA aí do meu amigo e sócio, o senhor Léo. Léo, eu queria começar com uma pergunta que é o seguinte, você tem uma IA que é o seu psicólogo que te ensinou como lidar com as IAs. É isso mesmo? Ô, Rodrigo, é exatamente isso. Como você falou bem, todo mundo quer saber como é que a IA funciona, todo mundo quer usar a IA, todo mundo diz que a IA vai fazer parte da vida, vai tomar o emprego de muita gente, vai disruptar o mercado. Isso é quase verdade. Só que quando você começa a entrar no mundo de IA e começa a tentar usar qualquer uma das IAs, e aí pode escolher, eu passei por todas, já contratei ChatGPT, contratei Gemini, contratei Cloud, e aí eu comecei a entender que a forma de lidar com a IA é um negócio muito específico. Então, eu comecei a brigar com a IA, porque entendi assim, ela não está respondendo o que eu quero, ela não consegue entender o que eu estou pedindo. E aí eu criei um agente de IA que é o meu psicólogo. Tá, mas como é que eu tenho que conversar com a IA? O que eu tenho que explicar para ela? Como é que funciona esse negócio? Ele tem um senso de autocrítica bom para te explicar realmente aonde você está errando na hora que você está conversando com a IA? Aí que tá. Então, aí começa a mística das IAs. Né? Quando a gente fala de mercado, hoje a gente tem IAs muito específicas, cada uma criada por uma coisa diferente. Mas a gente tem algumas IAs de mercado que todo mundo conhece e acaba que todo mundo tem. Como a gente falou aqui, as 3 principais. Então, eu comecei a criticar, a conversar e criticar essas IAs. Falar, tá, mas quem é bom em quê? Então, eu comecei a entender o seguinte, que antes de qualquer coisa, até para eu começar a conversar com o meu psicólogo, né, com a minha psicóloga de IA, eu tive que explicar para ela o que eu queria. Eu tive que explicar para ela o seguinte, eu tenho muita dificuldade com a IA, sempre que eu tento começar um projeto, a IA não vai pelo caminho que eu quero, eu acabo me perdendo, a IA acaba se perdendo, eu acabo perdendo muito tempo, em vez de ganhar tempo, eu acabo perdendo tempo. O que eu estou fazendo de errado? Alucinar, né? O povo chama de alucinar. O alucinar é um negócio que a gente vai falar daqui a pouco, mas começa por aí. Ele começa a perder o foco. Uhum. Então, eu expliquei para ele quais eram os meus problemas, o que eu estava fazendo e como eu estava fazendo, e falou, pode parar tudo. Você está indo pelo caminho completamente errado. A primeira coisa que você tem que botar na cabeça é que a IA não é uma pessoa. Então, você está lidando com uma máquina do outro lado. Então, você pode ficar bravo, pode ficar nervoso, mas ela está respondendo o que você está perguntando. Então, começa a entender que o jeito que você pergunta e o que ela tem de contexto do que você deu sobre aquele assunto que você vai perguntar é aquilo que ela consegue responder. Então, muitas das vezes ela se perde e muitas das vezes o alucinar ele vai sair muito do que você deu de input, de como você preparou essa IA para começar uma conversa com ela. Pode parecer mentira, mas a primeira coisa que eu descobri, depois de passar muita raiva com IA, e não foi pouca raiva, você sabe dos projetos que a gente tentou implementar lá, o que dava errado, e eu ficava
para não falar puta, eu ficava frustrado. Eu entendi o seguinte, a primeira coisa que a IA me sugeriu foi, cara, você precisa de um bloco de notas. E eu falei, para que eu vou usar um bloco de notas com IA? Esse cara tem que saber o que eu tô falando. Mas como a gente já conversou antes ali, né? A gente conversou antes na empresa várias vezes, a IA ela vai se perdendo durante o tempo. Então, quando a IA falou assim, a primeira coisa que você vai precisar fazer para me ajudar é ter uma anotação. Eu falei, uma anotação de quê? É a anotação de tudo aquilo que você quer fazer e de aonde a gente está. Porque qualquer uma dessas IAs que a gente falou, Gemini, GPT, Cloud, eles têm um custo de memória. E quanto mais tempo você conversa com uma IA, mais caro ele vai ficando pro fornecedor. E chega um determinado momento que ele fala, opa, daqui para trás eu já não lembro mais. E se explica, por exemplo, eu mesmo tenho alguns projetos dentro do GPT, às vezes eu volto no mesmo projeto, tento continuar o assunto, mas eu vi que ele esqueceu o início lá da conversa, ele mesmo já não lembra o início da conversa. Exatamente, é por isso que ele esquece. Então, como essa memória custa muito caro, ele tem uma certa capacidade de memória. Então, ele consegue lembrar até um determinado momento. Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo que, ok, eu tenho uma IA, ela é super inteligente, ela é super rápida, ela conhece de um monte de assuntos que eu não domino, mas eu preciso explicar para ela sempre o que eu quero, qual é a diretriz principal do que eu estou falando e qual é o objetivo que eu quero e aonde eu quero chegar. E isso tem que ser imutável. Então, hoje eu tenho lá meu bloco de notas, mas que não é mais um bloco de notas, as IAs estão melhorando cada dia, então tem outras formas de fazer isso, mas sim eu tenho que ter uma anotação que é como se fosse uma espinha dorsal do que eu vou fazer com aquela IA. O que você quer? O que eu quero que ela faça? Então, quando você começa a entender que a IA nada mais é do que uma máquina do outro lado, que tem a capacidade de processamento muito mais rápida que a gente, e que ela conhece de muito mais coisa do que eu, mas que o que eu preciso está ali, e que eu preciso que ela me traga essa informação de uma forma estruturada, começa a ficar mais fácil. Então, todas as vezes que eu termino uma etapa do projeto, e hoje eu trabalho com... Eu praticamente não converso com a IA. Eu tenho projetos dentro da IA. Aquelas conversas que a gente conhece ali no Gemini, de entra ali e muita gente trata aquilo como se fosse um bate-papo, esquece. Vai dar problema. Então, se o objetivo dele é tirar uma dúvida, usar como Google, ok, tá legal, vai passar. Mas se o que ele quer é estruturar um projeto para dentro da empresa, para conseguir acelerar processo, conseguir automatizar processo, esquece a conversa. Vamos falar de projeto. E nestes projetos é onde você começa a estruturar essa espinha dorsal, que é o papelzinho ali, que não precisa mais ser um bloco de notas, mas que era um anotador, vamos dizer ali. Eu tenho aonde você vai desenhar o que você quer. Esse bloco de notas, como é que você enriquece ele? Porque eu começo dele e bato um papo e evoluo até o próximo ponto. Quando eu volto para falar do mesmo projeto, eu pego o mesmo bloco de notas de novo, como é que ele vai pegar o que eu conversei no meio do caminho? Boa. Eu também penei muito nessa história, né? De entendi como é que funciona, deixa eu botar em prática. De novo, você começa errando até chegar num processo que funciona. O que eu faço hoje? Então, eu crio primeiro a espinha dorsal. Então, eu começo uma conversa com a IA, crio uma estrutura, a partir dessa estrutura de conseguir, a IA me ajuda a definir todos os objetivos, porque quando você pensa no objetivo final, você sabe onde você quer chegar. Mas no meio do caminho você tem micro-objetivos, tem pequenos steps, ali, os baby steps que você vai dando para chegar aonde você quer. Então, eu sei aonde eu quero chegar, mas nem sempre eu vi ou eu pensei em todos os caminhos que eu vou ter que seguir para chegar naquele objetivo. Então, a primeira coisa que eu faço é conversar com a IA para que ela me ajude a estruturar. Então, eu falo tudo o que eu quero, eu falo aonde eu quero chegar, desenho para ela aonde eu quero chegar, quais são os inputs que eu tenho sobre aquele assunto. E super legal hoje que você pode ter material. Lá na empresa, como a gente falou, trabalho com Monday e Zendesk. Então, se eu vou fazer alguma projeto de Monday ou de Zendesk, eu procuro buscar esses materiais, seja um link, seja um PDF. Então, eu busco todo o material que eu preciso, ou todo o conteúdo que eu tenho até onde eu consigo ir, guardo aquilo ali. Começo uma conversa com a IA e vou explicando para ela aonde eu quero chegar. E ela vai me ajudando a ordenar as ideias de como eu vou fazer para chegar até ali. E aí começa a diferença entre as IAs, né? Para mim, disparado, o pior deles é o Gemini. Ele é muito bom no ecossistema da Google, mas ele como plataforma, para mim, é o pior deles. Como plataforma de insight, para você trocar ideia, bater papo e te dar insight do que fazer, o ChatGPT é muito bom. Mas eu ainda prefiro o Cloud, porque o Cloud tem a capacidade de estruturar pensamento melhor do que os dois. Tá. Só fazer um ponto aí, só para até uma situação aqui. Então, a primeira coisa, quando você começa um projeto de IA, você usa a própria IA para te ajudar a definir o prompt dela.
Então, você fala quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, você vai conversando com ela ali, e ela te ajuda a estruturar como chegar no seu objetivo final. Então, seu primeiro local realmente é um bate-papo com ela, ou me ajuda a chegar aqui, o que eu preciso te dar? Mais ou menos nessa linha, quais são os passos que eu preciso fazer para conseguir chegar até o ponto tal. É mais ou menos nessa linha. Isso. Então, o que eu faço? O primeiro ponto que eu faço é, eu sei qual é o objetivo, eu preciso construir os baby steps até chegar naquele objetivo. Preciso construir o processo todo. Então, a IA me ajuda a pensar em coisas que eu não pensei. Então, hoje, por exemplo, eu estava trabalhando num projeto ali de Monday, de criar um SDR. A gente já tem um SDR de Zendesk, falei, preciso replicar para Monday. É completamente diferente. É outra pegada, outra plataforma, é outro tipo de cliente. Então, eu comecei a buscar ali e comecei a conversar com ele, falar, o que eu quero fazer é isso. E ele foi me questionando sobre pontos que eu não tinha pensado. Então, nessa primeira etapa, ele me ajuda a definir o como eu vou fazer. Pensar em possibilidades que eu não pensei. Em casos que eu acabei não imaginando ou problemas que eu poderia ter no meio do caminho. Até pegando essa dica sua, uma coisa que é importante, até o pessoal entender como a gente usa, porque está meio etéreo, a gente usa IA, e eu acho que o caso do SDR seu é espetacular. Porque você configurou um prompt do IA para ser o seu SDR e te dar as informações sobre venda de um determinado cliente. Então, até explicando, pessoal, a gente briga lá para todo mundo usar IA, ou a equipe comercial usar IA e tudo, e nós fomos atrás da IA para usar IA para enriquecer um cliente, para dar para a gente base, para a gente ligar de forma mais assertiva realmente naquela parte comercial. E os nossos colegas, nossos colaboradores estavam usando, pegavam o mesmo cliente, mandavam o link para ele, o que você tem para me falar sobre esse cliente? E eu lembro que dava 3 coisas genéricas e tudo, e aí você pegava o mesmo cliente, mandava no seu prompt, quero vender para esse cliente. E o que ele te dava era muito detalhado, realmente um script válido, que era útil para você ligar para o cliente e tentar captar o cliente. Então, esse é um exemplo que eu falo, onde eu falo que ele usa a IA realmente agregando valor, é o SDR dele. Ele pega o cliente, põe lá, e aí você já configura, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho sobre Monday, eu já dei, Monday faz isso e isso. Se é sobre Zendesk, a Zendesk faz isso e isso. E aí, quando você passa o link do cliente lá, ele já baseado naquilo que aquele produto faz, ele já te dá dores, né? Eu estou respondendo aqui porque você já me falou isso, né? Então, é mais ou menos isso mesmo que acontece, desse jeito? É por aí. Então, depois que eu defini ali o processo do que eu quero fazer, aí eu parto para a parte do prompt. Que agora é o seguinte, eu preciso ensinar a IA o que ela tem que fazer. Então, agora que a gente discutiu o processo, ela sabe aonde eu quero chegar, a gente viu todos os possíveis problemas, a gente já definiu quais são os gargalos, o que eu quero resolver, eu falo, tá bom. Então, agora eu falo o seguinte, eu vou criar um projeto. Então, cria para mim um prompt para a IA, e aí eu falo qual IA eu vou trabalhar com ela, porque o Cloud vai ser de um jeito, o Gemini vai ser de outro, o GPT vai ser então, de outro. Então, mesmo se você estiver no GPT, você pede, agora cria um prompt para usar no Cloud. Isso aí. Agora vou criar um projeto no Cloud, então monta para mim um prompt para criar um projeto. E aí ele cospe todo o prompt que eu preciso. O que é legal nisso? Que ali você consegue ver de forma ordenada toda a ideia que você construiu. Então você sabe o seguinte, o que vai acontecer na primeira etapa, o que ele vai te pedir, o que ele vai processar, o que ele vai te entregar. Depois ele fala, ok, então chegamos aqui, agora ele entra na etapa 2, pega todas as informações, processa, e aí ele vai criando uma cadeia de processos, uma sequência de processos, que no final vai te dar o resultado. Então você falou ali, no caso do nosso SDR lá de Zendesk, por exemplo, construir o prompt foi um negócio complexo, porque eu não queria só trazer para ele simplesmente me fala, me dá informações dessa empresa. Eu tive que ser um pouco mais profundo nisso. Por quê? O que eu queria de verdade? Eu queria que ele varresse a web em busca de informações daquele cliente, para entender o que estava acontecendo com ele. Eu queria que ele varresse também informações sobre vagas que ele abriu, para entender como é que ele está crescendo. Então, quando a gente fala de Zendesk, por exemplo, a gente sabe, como é que está a nota desse cara dentro do Reclame Aqui? Ele está bem cotado? Não, ele está mal cotado. Opa, isso já é um indício super importante para a gente que esse cara vai precisar de Zendesk. Se ele está com a nota ruim no Reclame Aqui, ele precisa melhorar o atendimento. A gente identificou aqui que tem 20 vagas abertas para a área de atendimento daquele mesmo cliente. Então, além dele me ajudar ao tal do ICP, que todo mundo fala na hora de prospectar, né, que eu acho mó legal, qual é o perfil de empresa que eu quero procurar? Então, a gente pega um cliente nosso, que é um case de sucesso, e fala, eu já vendi para esse cliente. Lá a Zendesk eu mando e deu super certo. Eu quero replicar a mesma venda para outras empresas do mesmo segmento, que são parecidas, porque o pitch é igual.
Então eu vou aproveitar daquilo que já deu certo em um cliente para replicar a venda para o outro. Então, quando eu vou para esse prompt, ele não é só me fala o que esse cliente, quem é esse cliente. Me fala primeiro quais são as empresas que são do mesmo segmento que esse cliente nosso, que é um case de sucesso, e ele vai lá e busca. Agora, busca para mim quais são os que fazem mais sentido eu entrar em contato baseado em tudo que você conseguiu procurar, que foi o que eu te pedi para procurar. Como eu falei, vaga de emprego, nota do Reclame Aqui, se essa empresa tem no site dela uma área de atendimento, se ele tem um chatbot. Então, a IA, ela faz um trabalho que um humano demoraria 4, 6, 8 horas de pesquisa, buscando essas informações em vários lugares diferentes, ela me entrega isso em fração de segundo. E aí, quando ele consegue entender como é que essa empresa está posicionada no mercado, quais são as notícias que tem dessa empresa e quais são os dados que ele conseguiu coletar, em vez de ele me trazer insights de fala desse jeito com o cliente sobre isso aqui, porque toda empresa desse segmento tem esse tipo de problema, ele já consegue ser muito mais assertivo, porque ele já identificou um perfil, e aí quando ele traz assim, provavelmente esse cara aqui está com um problema de atendimento, porque ele tem uma nota ruim no Reclame Aqui, e ele tem muitas vagas abertas para atendente. Ou seja, ele não está conseguindo, ele não dá conta do volume de atendimento que ele precisa. Esse cara é um ótimo cliente para a gente abordar para falar de quê? De IA. Então, quanto, você, hoje, com o que você já sabe, se você fosse configurar um agente de SDA do zero, quanto tempo você demoraria para estruturar isso? Cara, bem feito, sim. Para fazer funcionar direito, a gente gasta aí umas 8 horas a 12 horas de trabalho. Para você deixar ele redondo. A partir daí, para cada novo cliente, em segundos... O script está pronto. Mas aí, assim, entra num ciclo contínuo de melhoria. Por quê? A gente não consegue pensar em tudo. Então, à medida que as coisas vão dando certo e não vão dando certo, como eu tenho uma espinha dorsal, que está lá no meu bloquinho de notas, que está toda construída ali, onde eu desenhei os principais objetivos e o como eu ia chegar lá. Todas as vezes que acontece alguma coisa, para o bem ou para o mal, que funciona ou que não funciona, eu peço para a IA, eu pego esse prompt, devolvo, entrego para a IA e falo, olha só, esse aqui é o prompt padrão que a gente está usando. Baseado nessa experiência que a gente teve agora, que foi boa ou foi ruim, então eu preciso que você ajuste isso, muda para mim o prompt para ele não acontecer esse problema de novo, ou para que ele siga sempre esse mesmo procedimento, porque ele foi legal. E aí gera um novo prompt. Eu gero um novo prompt, versão 2 do prompt, salvo ele, atualizo o meu agente de IA, guardo aquele bloquinho de nota, porque ali na frente eu vou precisar dele de novo. E aí você resolve aquela questão de a memória, ele vai se perder na mesma conversa, você volta do zero de novo e continua. Isso vale para todas as IAs. Vale para todas, mas tem um ponto que é importante. Mesmo num caso desse, se você tiver numa conversa com a IA e começar a demorar muito para chegar no fim, a gente está falando aqui de uma IA de SDR. Ela é muito rápida. Você entra ali, desenha, fecha e vamos para o próximo. Mas, por exemplo, aqui um prompt que a gente está montando lá, o projeto que a gente está tentando ali montar e que parece que vai dar certo, que é automatizar algumas coisas de criação dentro de Zendesk e Monday. Esse processo pode ser mais longo. Então, pode ser que numa conversa com a IA, ali onde eu estou falando que o que eu vou fazer, ela está se preparando, eu não consiga chegar no final. Se você não chegou no final da conversa, se você não conseguiu ali ter um resultado final, quando você fala assim, agora eu vou parar porque tem 2 horas que eu estou conversando com a IA aqui, ela vai começar a se perder. Mesmo com a espinha dorsal, ele vai começar a se perder. O que você faz? IA, a gente está parando por aqui, eu preciso que você gere um resumo para mim de tudo que a gente conversou, de forma que quando eu copie esse resumo aqui, você lembre de tudo que a gente já começou, a gente não volte à estaca zero. A gente vai iniciar daqui. Ele gera um resumo para ele mesmo, para ele lembrar o que ele tem que fazer. Esse é um dos maiores erros que eu mesmo tenho. Toda vez que eu volto na IA, eu tenho certeza que ele lembra do nosso bate-papo, fico revoltado, que como é que tá aqui, ó? Você já me respondeu isso. E outra, ele erra, a cara dele não queima. É por isso que eu precisei de um psicólogo. Que eu mandava IA a merda. Eu falava, cara, eu passei 2 horas conversando com ele, não é possível que ele não lembre o que a gente falou. E ele não lembra. Então, documentado que ele não lembra. A gente que tem expectativa que ele lembre. É pior um pouco. Se você perguntar para qualquer uma das IAs assim, você esqueceu? Ele fala, esqueci. Porque ele vai falar, eu não posso guardar a memória durante tanto tempo. Então, em determinado momento, eu vou perder a memória. Ele te avisa que vai. Só que a gente não pergunta para ele, né? E nesse caso, é melhor começar um projeto novo para gerar os tokens, gerar tudo, ou eu posso continuar no mesmo token, no mesmo projeto, só copiando o prompt de onde parou? Se você criou projetos específicos para cuidar de assuntos específicos, se você vai mudar o cliente, por exemplo, como a gente faz na prospecção, é uma conversa nova. O que é legal? Dentro de um projeto, você pode ter várias conversas separadas. Você não precisa ter uma conversa única de vários clientes.
O projeto te permite isso. Então, eu posso ter 10 conversas diferentes dentro do mesmo projeto de clientes diferentes. E aí, eu sempre tenho esse resuminho de cada um deles, se eu não cheguei no final. Né? Eu lembro de você contando que você estava discutindo com o seu psicólogo e ele falou, não, você tem que ter um bloco de notas. E ele falou, não, acabei de ter esse recurso aqui dentro. Isso tem 2 semanas? Tem um pouquinho mais disso aí que a gente estava fazendo no Gemini. No Gemini. Como eu falei, eu testei todas. E eu tenho todas elas ali, porque eu acho que cada uma tem a sua peculiaridade, ela funciona melhor para alguma coisa. Todas as versões pagas. Todas as versões pagas. Só para todo mundo estar ciente, toda versão paga. Tem que ser pago. Não vai nessa de gratuito, não, porque não vai funcionar. Tá. Se você tá testando, quer conhecer, quer aprender, ok, tudo bem. Mas se você vai levar isso para dentro da empresa, eu quero gerar algum tipo de benefício para minha empresa com isso, vai na versão paga, que senão você vai passar muita raiva. Então, no Gemini, por exemplo, quando eu comecei a falar, tá, legal, eu tenho que trazer um bloco de notas. O Gemini, quando você falava ele trabalha lá com... O nome não é projetos, mas ele tem lá dentro os genes dele ali. Ele não tinha uma espinha dorsal. Você tinha lá uma área que você botava um prompt e ele assumia um perfil. Ele tinha muito mais um perfil do que um prompt de comando. E depois de eu brigar bastante, eles criaram essa solução. Aqui eles estavam falando, treinamento de IA. O que você aprende hoje, amanhã tem uma funcionalidade nova. Ontem, quando eu liguei o Cloud, ativei o Cloud, falei, vamos começar a trabalhar. Ele falou, quer ativar o Memórias? Eu falei, que diabo é isso? Foi ontem. Ontem, 25 de maio. 25 de maio. Então, é uma funcionalidade que pode ter saído no final de semana que eu não vi, mas na sexta-feira não tinha, que era uma funcionalidade nova chamada Memórias. Então... o que faz Memórias? Cara, é um negócio que para o mundo corporativo, acho que não serve para muita coisa, mas para aquilo que você faz de entendimento, para que a IA entenda como você trabalha, ajuda, que é o Cloud agora tem uma funcionalidade de ele consegue entender tudo que você faz em todas as conversas. Então, ele aprende com todas as conversas, indiferente do que você fizer. Você está falando de um projeto, ele vai aprender. Você está falando de outro projeto, ele vai aprender. Você está perguntando para ele, você vai tomar um remédio, quer saber quais são os efeitos adversos, ele vai aprender com toda a conversa que você tiver dentro dele. Tá. Para o mundo corporativo, para a gente, eu acho que muda pouco. Mas para quem está ali lidando com o cloud, eu ainda não vi muita funcionalidade para mim. Mas pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia, porque... O seu psicólogo vai mudar para ele, porque ele vai ter todo o seu contexto, e aí quando você estiver conversando, memória vai funcionar melhor. Pode ser que para o meu psicólogo funcione bem. O seu psicólogo funcione bem, talvez foi para ele. Tem um case que eu achei muito legal que você fez também, que foi o Galo, somos atleticanos, by the way, da base de conhecimento do Galo para questões da utilização dos IAs do Zendesk, que aí você fez por fora essa análise do jeito que era fora. Foi testes internos, tá, pessoal? Que nós pegamos um cliente específico, um prospect, na verdade, para testar de como seria ajustar a base de conhecimento dele para funcionar bem para a IA do fornecedor Zendesk, no caso. E eu lembro que você falou que você pegou os links da Zendesk de como utilizar, como deveriam ser o guide para IA, e aí você passou para a IA aonde estava a FAQ do Galo, você passou os links para ele te ajudar, inclusive ele te sugeriu os artigos de volta. Fala um pouquinho desse case aí, só para o pessoal conseguir materializar um pouco mais de como é que foi... você preparou fora para depois usar na IA do produto, e o valor agregado que veio, eu fiquei muito feliz com o resultado que eu vi do jeito que você usou e aonde que ele chegou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse caso aí, de como é que foi feito, só para o pessoal materializar como é que foi a configuração no caso, não era um SDR. Sim. No caso, era um agente CX. Um agente CX. Pior um pouco, um agente CX. Como cliente do Galo, eu sempre falei assim, precisa melhorar um monte lá, né? É cliente Zendesk, é cliente nosso há muito tempo, então ali a conversa muda de figura ali, que aí eu viro cliente. Mas o que eu fiz lá? A Zendesk tem as IAs dela, como a Monday também tem as IAs. Uhum. E no final do dia, o que são essas IAs, tanto de Monday quanto de Zendesk? São IAs que são construídas usando as IAs de mercado, então, ou seja, ninguém reinventou a roda, ninguém foi lá e criou uma IA própria, então eles usam vários serviços diferentes, mas que no final do dia ela já tem um certo treinamento. Já foi dado para ela uma espinha dorsal. Ela tem a espinha dela. Então, ela tem uma forma dela de trabalhar. As IAs de mercado te entregam, na verdade, a espinha dorsal
como filtro para conversar com a IA genérica. Vamos pegar o caso lá da Zendesk. A Zendesk, ele pegou a IA dela, criou uma IA e falou, você tem que funcionar desse jeito. Então já deu para ela todas as diretrizes que ela precisava saber. Como a Amanda também tem lá o Sidekick, que é não gosto de falar isso não, mas é um chat GPT dentro do Monday, que tem 1 milhão de benefícios de estar lá dentro. Depois a gente pode discutir isso numa outra hora. Mas ele já tem uma espinha. Já foi feito um certo treinamento para essa IA. Mas nesse caso lá do Galo, o que foi interessante foi a gente precisava melhorar a performance de resolução da IA da Zendesk dentro do Galo. E aí quando você vai para uma IA de resolução, você tem que falar o seguinte, tá, onde é que ela vai buscar o dado? E aí o que a gente vê é o seguinte, quanto mais informação a IA tem, mais assertiva ela vai ser. Só que a IA, para ela aprender, e principalmente essas IAs que são de algum fabricante que já sofreu um treinamento, eles têm regras próprias de cada um dos fabricantes. Então a Mandy tem os dele, a Zendesk tem os dele, e os outros fabricantes aí vão ter as suas regras. Então quando o humano vai escrever alguma coisa, o humano escreve para o humano. Então o humano consegue subentender um monte de coisa. A IA não. A IA, ela é lógica. Ela não é tão inteligente assim, igual a gente gostaria que fosse. Cara, eu vou te falar que ela é mais inteligente que eu gostaria que ela fosse, porque ela é lógica. Então, na lógica não tem erro. Quando você deixar alguém subentender alguma coisa, você vai entender uma coisa, eu vou entender outra, e o pessoal vai entender outra. Então, eu acho que a IA é muito inteligente. Tanto é que ela não sabe subentender nada. É lógica pura. Então, qual era o grande desafio? Como é que eu faço uma IA entender o que o humano escreveu? Que é o desafio todo dia que a gente tem, desde montar um prompt, que é super complexo. Todo mundo acha que é fácil. Só dá meia dúzia de comando que a IA vai entender. Não é. Então, o que eu tive que fazer? Alguém escreveu um monte de informação. E essa informação tinha que ser aprendida por uma IA. E a IA iria responder a partir dali. Só que o fabricante fala o seguinte, olha só, para minha IA responder do jeito que deve, você precisa seguir essa regra, essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. Pergunta quantos humanos leram essas regras. Nenhum. No caso lá desse fabricante da Zendesk, são 4 links, deve ter umas 3 ou 4 páginas em cada uma, tudo em inglês, que é uma língua que não é nativa, que pouca gente no Brasil consegue entender. É importante. Mesmo com o chat GPT traduzindo ali, alguma IA traduzindo, não vai ficar tão palatável assim. No final do dia eu escrevo como eu acho que eu deveria escrever. Então o que a gente fez? Pegou uma IA e falou, olha só, eu preciso que você aprenda com essas informações aqui, que para eu criar... Aí você deu os links da Zendesk que explica como deveria ser feita a base de conhecimento. Exatamente. Aprende só aqui. Esquece o resto que você sabe. Por quê? Se eu não limito o aprendizado da IA, ele pode ir num blog de qualquer um que escreveu um dia na vida sobre este assunto e o cara falar assim, o mais legal não é seguir a documentação do fabricante. Se você fizer assim, vai dar certo. Quem me garante que esse cara fez e deu certo? É um blog. Então, eu não quero que a IA busque... Ou seja, limitar onde a IA vai aprender também é um dos fatores de sucesso para você chegar no seu resultado final que você precisa. Senão, ela vai buscar onde ela conseguir. Ela vai sair varrendo tudo quanto é canto da web e vai trazer o que ela conseguir de informação. E blog vale. A opinião de alguém vale. E eu não quero nem blog nem opinião. Se a gente está falando de alguma coisa técnica, eu quero trazer dado técnico. Aí você dá os links específicos lá dos manuais. Tudo. Então, e por que eu dou os links? Porque todo mundo fala, sobe um PDF. Não. Porque amanhã a Zendesk vai lá e atualiza o link, e aí o meu PDF está desatualizado. Então, o que a minha IA faz? Todas as vezes que eu vou rodar o projeto, a primeira coisa que ele faz é varrer de novo os links e se atualizar. Então, ele sempre sabe qual é a versão mais nova do que a Zendesk acha que a IA dela tem que saber para conseguir responder melhor. Então, eu fui lá e treinei, busca as informações daqui. Você entendeu? Entendi. Tá. Então, agora, olha só, eu vou te dar aqui no caso lá do Galo foi aí, gente, tecniquez, o tal do XML da página do guide da Zendesk, num outro, mas imagina que é um monte de texto, onde tem toda a documentação da FAQ do Clube Atlético Mineiro. Peguei esse documento e entreguei para a IA. O que a IA fez? Claro que antes eu fiz o prompt, conversei com a IA, falei o que eu queria fazer, aquele papo que a gente já teve aqui, expliquei tudo que eu queria e ele gerou para mim a espinha dorsal com todas as etapas do projeto. Então, nesse caso lá, o que ele fez? Recebeu todos os dados, ele falou, entendi, quantificou para eu ter certeza que ele conseguiu ler todos os dados que eu precisava. Depois que ele quantificou, ele metrificou de acordo com os 4 links que eu sugeri para ele e ele deu uma nota para cada um dos artigos. Depois que ele deu essa nota para o artigo, ele falou, ele falou se estava confuso, se não estava, se precisava quebrar esse arquivo em mais de um.
Então, o que ele fez na primeira etapa? Entendeu e quantificou. Na segunda etapa, metrificou. Tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Na terceira etapa, ele sugere como é que deveria ser. Então, ele pega toda a base de conhecimento do cliente e reescreve de acordo com o que o fabricante sugeriu. Depois que ele... Mas para não perder o contexto, o que eu pedi para ele? Então, faz o seguinte, já que você está reescrevendo, eu preciso saber onde é que você tirou isso, porque eu quero ter certeza que você não está fazendo bobagem. Porque eu quero ter certeza que você não alucinou. Que você buscou uma informação sobre um assunto que está aqui no GAD, mas você foi na web e buscou. Então, traga para mim a referência de qual artigo atual você usou e qual foi a regra que você utilizou para reescrever. Então, no final, sai um documento novo, reescrito pela IA, para uma IA, inclusive com auditoria do que ela usou para chegar naquele resultado. Dá depois para a gente, só para saber se seria fazer um vídeo mais técnico, você mostrando como você fez isso, até o pessoal ver na prática, está aqui, coloquei aqui, o link está aqui, como é que funcionou, isso era uma coisa... Seria funcional mostrar, só você demonstrar isso dentro da IA lá, funcionando isso? Seria uma coisa funcional ou não ia gastar ser um dia de trabalho? Só para demonstrar, não fazer propriamente dito. Não, eu acho que é legal mostrar assim, a espinha dorsal, como é que o prompt ficou pronto e como é que a IA vai entregando. Porque como a gente não criou um serviço para fazer isso, eu estou usando uma IA padrão, eu estou usando o cloud para fazer isso, uma IA de mercado, eu posso conversar com a IA se eu quiser. Se em determinado momento ali, mesmo que eu tenha o script, está tudo desenhado, tem todas as etapas, se alguma coisa aconteceu e eu quiser conversar com a IA, eu posso. Então eu acho legal mostrar para que o pessoal possa entender assim, tá, mas como é que funciona o seu prompt? Não precisa entregar o prompt, eu posso só mostrar a estrutura dele e mostrar ali como é que ele responde rapidamente para mostrar qual é o resultado que ele traz. Porque nesse caso, depois que a gente fez isso, eu falei, cara, ficou muito legal. Eu fui testar com a IA da Zendesk e o nível de assertividade em cima do que a IA tinha respondido, ela tinha montado de documentação nova, versus o que já estava no Guide do Galo, saiu de 40 e pouquinho de resposta correta para mais de 80. Eu falei, pô, ficou legal. Mas só abre um parênteses aqui, tá? Testes nossos internos, tá? Isso é tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa, a gente testando dentro de casa. O Galo tá sabendo disso agora, porque já me cobraram esse serviço, eu não entreguei ainda. Então só para vocês saberem. Então tá dentro de casa. Tá dentro de casa. Mas aí o que me questionaram? O nosso time interno foi fazer um teste para poder garantir que estava funcionando. E aí falaram assim, Léo, tá certo, mas não tá com a cara do Atlético, não tá com a cara do Galo. Eu falei, eita, deixa eu dar uma olhada. E realmente ficou um negócio, você via que era uma IA que escreveu. Binário. Cara, pra mim eu adoro, eu sou um cara lógico, pra mim ficou ótimo, mas eu falei, tá, beleza, você não se identifica como torcedor. Não. O texto que a IA cria, principalmente quando você analisa qual é o segmento da empresa, a gente tá falando de clube de futebol, e clube de futebol não tem lógica, tem paixão. Tá, aqui a gente falando de futebol, aqui a gente vai torcer pro Galo. Eu falei, tá, e o que eu faço com esse troço agora? E aí entrou a segunda IA. Eu tenho um outro projeto hoje, que aí a gente pode falar dele mais tarde ou num outro momento aí, que na verdade ele é um agente de CX. Eu pedi para ele me ajudou a construir a forma, me ajudou a construir o projeto de como eu deveria fazer isso. Ele me deu quase... Eu não sei nada de CX, né? Eu não sou um cara de Customer Experience. Mas ele me ajudou a saber quem são as referências, quais são as regras, o que tem que ter, como é que funciona. Então ele me ajudou a criar uma identidade para um clube de futebol. E aí eu peguei todo o material que o Cláudio gerou, que era técnico e que está 100% certo, né, de acordo com as respostas que a gente teve lá, está muito, muito correto, e transformou isso num texto para o torcedor. Então ele pegou um texto e mudou ele de novo. Claro que a estrutura dele não muda, o conteúdo não muda, mas a forma de escrever muda. Então, ou seja, eu consegui, dá para aproveitar não só a parte técnica da IA, que é construir do jeito certo, mas também entender o perfil das empresas e como é que essas empresas querem se comunicar com o mercado e ajudar a escrever isso de uma forma que fique mais palatável para o usuário na ponta. Então, no caso do Galo, mudou lá. Então, ele trouxe um monte de jargão que só o atleticano conhece. Né? Galão da massa, a massa, vem para casa, que é a arena. Então, ele deu o tapa de CX por cima do... Para finalizar. Então, ou seja, dá para... Com IA, você consegue fazer o trabalho de muitas pessoas de forma muito mais rápida e de forma muito mais assertiva. Tira o humano? De jeito nenhum. Tá. Eu agora mesmo quero voltar nesse ponto de muitas pessoas, mas só para
Tem um dos pontos do Gemini, do IA, e que a gente estava discutindo semana passada, que você ficou impressionado com o Claude, porque até então o Gemini e o GPT, você pergunta e ele responde. E o Claude, pelo jeito, vai um passo bem além disso na hora que você vai conversar com o Claude, que até onde eu entendi, o queridinho do momento é o Claude. Eu perguntei para as duas, eu perguntei tanto para o Gemini quanto para o ChatGPT, eu vou criar um projeto assim, qual IA eu devo usar? Os dois foram unânimes, usa o Claude, e explicaram por quê. A capacidade lógica do Claude é a melhor delas. Então, o Claude, quando você pergunta alguma coisa para ele não responde. Ele fala, tá bom, entendi o que você quer, mas ele vai te perguntar alguma coisa de volta. Entendi. Se ele não tiver os insumos, ele tem consciência que ele não tem os insumos, exatamente, não infere e pergunta. Ele é mais objetivo, como ele foi criado, né, até aí de novo, né, até onde eu sei. Um dos grandes focos do Claude para desenvolvimento, ele é uma plataforma mais binária. Então ele precisa de insumo para chegar em algum lugar. Só que ele pergunta antes, né? Ele não É porque é o seguinte, eu testei muito o ChatGPT e o Gemini, eles têm o mesmo problema. Eles querem te agradar. Você está pagando. Então você está pagando aquele negócio, quando você vira para ele e fala assim, ok, não concordei. Então ele cede. Quando você insiste em alguma coisa, ele vai ceder. Entendi. O Claude não. Quando você insiste em alguma coisa, ele fala, mas por quê? Mas para quê? Então, antes de vir para cá, eu estava lá escrevendo outro projeto, que é um negócio que eu gosto de fazer, estava lá criando um projeto novo, e eu estava na parte de concepção do projeto. E a hora que eu perguntei, ele fez meia dúzia de perguntas, eu falei, vamos parar por aqui, porque isso que você está me perguntando eu não pensei. Então, a diferença do Claude hoje, que eu acho, tanto para o Gemini quanto para o ChatGPT, é que ele tem uma capacidade crítica um pouco melhor. Então, ele, antes de te dar uma resposta, seja ela qual for, ele vai, se você fez a pergunta, e você pode fazer a mesma pergunta para os três, se você faz a mesma pergunta para os três, o Claude tende a responder diferente. Ele tende a te pedir mais informação antes de começar a responder. O Claude me surpreendeu muito, assim, fiquei muito surpreso com o Claude, que nós temos nossa equipe de dev lá dentro, nós nunca fomos desenvolvedores de aplicativo mobile, e eu dei um desafio para o nosso time desenvolver está em fase de teste interno lá, o Baitmate lá, um aplicativo para iOS, e eu pedi em dezembro, em meados de fevereiro, o aplicativo estava pronto. Funcionando. Gente, sem nenhuma skill de desenvolvimento mobile, a gente só tinha o desenvolvimento web natural e o aplicativo ficou muito bom mesmo, e eu fiquei impressionado. Então, e eu vejo aí um problema sério para aquelas empresas que vivem daquele nicho específico, até que ponto o cloud na área de TI vai ser um problema. Logicamente, a nossa equipe sabia muito do projeto, sabe desenvolver, sabia pedir, sabia conversar. Mas que mesmo assim, se a gente contratar uma empresa de terceiros, que normalmente é o que a gente faria, que igual nós já fizemos as outras vezes, pagando os $100 por mês lá no cloud, e em 2 meses ele me entregou um aplicativo. Eu assustei muito mesmo. E aí eu queria entrar num ponto que tem um termo novo, eu acho que até a gente mandei um vídeo já, Bernardo, um cara que fica em Stanford, e lá no Vale do Silício, e ele explicando fala muito sobre IA, até um médico que tem falando muito sobre a moda da IA, como é que tá, como é que não tá. E ele falando dessas siglas novas que nascem com cada nova moda na área de TI, que é o HIC, o High Impact Contributor, High Impact Individual Contributor, HIC, que é o indivíduo de alto potencial de contribuição. E que ele está falando que tem muitos VPs, muitos diretores que estão usando as IAs para parar de ser medido pelo tamanho da equipe que ele gere e sim pelo conteúdo que ele entrega. E eu vejo que por trás disso tem tudo isso que você está falando. Que é, na prática, o cara, para saber pedir também, tem que saber o que quer, como fazer e aonde vai. Então, essa questão até que ponto a IA vai substituir um monte de emprego, eu estou vendo que vai ter que mudar skill. Porque o cara tem que conhecer muito daquilo que vai pedir, porque não é pedir para o GPT, me dá aí uma análise da empresa tal, ele vai me dar. Então, tem que saber o que pedir, o que eu quero e tudo. Então, o que eu vejo é que hoje em dia as pessoas que têm o conhecimento técnico naquela área financeira, CX, o que for,
que sabem elaborar um prompt e trabalhar com IA, estão agregando um valor de uma equipe inteira junto. Então, uma equipe muito menor, eu vejo isso brincando, você mesmo é o cara. O seu SDR hoje é uma IA. Em várias coisas. Lógico que tem os nossos SDR lá, que ligam, que vão atrás, que preenchem algumas lacunas de informação, mas eu vejo realmente que nós estamos agregando muito para quem já tem um conhecimento técnico. A IA está se tornando um potencial absurdo para essas pessoas que já são maduras, você não é menino, né? Nem eu, que já estão na rua aí, tá joia? Eu estou vendo que isso está agregando um valor absurdo de entrega de conteúdo final. O que você sente disso, do que o Bernardo, né? O Bernardo falou lá, e que você tem visto por aí, desse HIC, daí do High Individual Contributor? Esse negócio vai mudar o jogo. Porque o que a gente vê hoje, sim, eu preciso de pessoas sêniores para fazer um monte de coisa. E, como você falou bem, quando você pega um CEO, um CFO de uma empresa, um cara que é altamente produtivo e ele tem um conteúdo muito grande, ele sabe o que fazer, como fazer, para replicar isso para o resto da empresa nunca é muito fácil. Uhum. Transmitir esse conhecimento não é um negócio muito simples. O que a IA permite hoje é você pegar o conhecimento de uma pessoa que é altamente produtiva e conseguir escalar esse negócio. Então, a gente já viu isso. Quando você tenta treinar alguém, falar como faz, capacitar, a gente fez isso em várias empresas que a gente trabalhou, né? A gente ia subindo de cargo na empresa porque a gente ia preparando o próximo de baixo. Uhum. Então, você ia capacitando alguém que estava ali junto com você, essa pessoa evoluía, você subia de cargo, essa pessoa subia junto. Você precisava ali ir fazendo essa capacitação de todo mundo. O que a IA vai fazer hoje se você tem um conhecimento muito vasto sobre um assunto que você domina demais, você pode escalar tudo que você faz sem precisar de ninguém. Esse é o grande, é isso que vai mudar. Porque não é que vai tomar o emprego das pessoas, é que esses caras estão entendendo, esses super gestores estão entendendo que a partir de agora eu consigo fazer entrega para um monte de empresa sozinho. Então eu consigo replicar o meu conhecimento. Eu posso fazer o meu conhecimento trabalhar para um monte de gente ao mesmo tempo. Do delivery de projetos, muito mais rápido. Então, assim, eu posso ser a IA vai ter, como a gente falou lá atrás, né? A IA ela vai responder o que ela sabe. Então, a IA ela é binária. Ela é lógica. Então, se eu que tenho uma capacidade de resolução de algum tipo de conteúdo muito grande, aprendo a lidar com a IA, para conseguir transmitir para a IA aquilo que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero, a informação a IA consegue achar. E quando ela não acha, eu posso levar a minha informação para ela. Eu posso gerar meu próprio PDF das coisas, dos conteúdos que eu tenho consolidado lá e subir para ela e falar, agora... É isso aí. Isso aqui eu quero que você tenha como base para você analisar os dados e me soltar o relatório aqui que eu preciso. É isso aí. Então ele é meio forte falar que ele se clona, porque não chega a esse ponto. Mas ele consegue escalar muito, ele é muito mais produtivo do que ele seria. Então dá para escalar muita coisa. Para ser até prático de o pessoal conseguir visualizar, não vai ser aqui agora, mas eu queria depois gravar, aí você me fala se faz sentido ou não. Eu pensei para o pessoal conseguir ver como usar, porque uma coisa é você explicar tudo, outra coisa é a pessoa ver. Porque, por exemplo, no Gemini você põe um determinado local o contexto, no GPT tem outro. Então, até depois da gente pegar o GPT, o Gemini e o Cloud e rapidamente mostrar, no Gemini funciona assim, põe aqui o conteúdo, põe aqui. Isso é fácil de mostrar, a comparação dos três e fazer um de para dos três ali para ver a diferença. É trivial, não é? É só a tela, aonde está e como eu subo as informações para cada um. Cada um tem o seu jeito de fazer. Como a gente falou lá, o Gemini tem integração com o Google, então é legal que você tem lá o armazenamento do Google, ele consegue buscar direto de lá. O ChatGPT tem a pasta dele. E pelo que eu tinha falado, né? Quando eu dou o link para ler, o Gemini é muito bom para ler links, páginas de links internet, já o Cloud... Não consegue. Consegue. Ele é bem mais limitado para isso. Eu tenho que gerar o conteúdo e subir para o Cloud ao invés de eu ler desse link. O Cloud não consegue fazer isso. Aí a gente começa a entrar... Por enquanto. Até hoje. É que aí a gente entra numa parte muito técnica das IAs, que acho que isso é assunto para um próximo papo aí, que, por exemplo,
O Cláudio não consegue ler uma URL como eu queria que ele fizesse lá da Zendesk. Mas tem um jeito de fazer ele conseguir ler. Então, assim, quando você copia a URL de um jeito, ele não entende, mas tem algumas coisas técnicas que você pode fazer, tem alguns macetes ali que você pode fazer para ele conseguir ler. Ele não é tão eficiente quanto o Gemini e o ChatGPT para isso. Sendo curiosidade mesmo, é interessante fazer 3 vídeos pequenos, um falando de GPT, um do Gemini e um do Cloud, ou um só mostrando os 3 as diferenças já fica funcional para a pessoa ver a estrutura de um para o outro? Eu acho que segmentar, fazer um para cada é mais produtivo, porque aí a pessoa escolhe para onde ele vai. Eu antes de abraçar a causa, você fala, qual IA você usa? Hoje eu uso muito, 80% do meu tempo é com Cloud, 20% com ChatGPT. Gemini é raríssimo, às vezes eu acesso Gemini hoje. Há um mês atrás, o Gemini era seu queridinho, você falava, o Gemini é muito melhor que o GPT, me responde muito mais rápido e afins. Então, de um mês para cá, você já mudou, você está muito volúvel com os IAs, é isso mesmo? Eu usei todas, né? Eu venho usando todas. E à medida em que eu vou tendo problemas com as IAs, ou eu vou encontrando algumas portas fechadas, eu vejo, como é que eu consigo resolver cada uma dessas... E a própria IA te ajuda a ir para a próxima. Mas eu vi o seguinte, a forma de resolver os problemas dentro do Cloud é mais fácil que o resto. Então, o Cloud tem uma capacidade melhor de conseguir resolver conflito. Então, quando ele começa a errar, é mais fácil contornar para que ele não erre. Então, para mim, o grande diferencial do Cloud, o que fez eu trocar de plataforma, por que eu troquei de fornecedor no final do dia, era a capacidade que ele tinha de resolver e de resolver os conflitos internos para que ele não cometesse os mesmos erros que as outras 2 IAs. Então, você viu lá nos meus projetos, lá eu tive muita dificuldade com o ChatGPT para conseguir fazer com que ele não esquecesse, mesmo a versão paga, mesmo a versão onde você consegue tentar limitar um pouco a IA. Fui pro Gemini, ele tinha mais capacidade de fazer isso naquele momento, mas como a lógica do Cloud é a melhor. Então, ele tende a alucinar menos. E quando você cerca ele fala, tá bom, entendi, é para eu ficar aqui no meu cercadinho. Ele não tenta sair do cercadinho dele. Então, eu vou te pedir isso, vamos gravar depois 3 vídeos pequenos, um para cada um, de como usar e como configurar ali, mão na prática, para quem está usando, conseguir visualizar. E o que eu acho muito legal é o seguinte, você usa essas IAs para depois jogar na IA da ferramenta em si, daquilo que a ferramenta agrega. Sim. Então, e aí outro vídeo que eu tinha falado no início, que eu queria gravar um vídeo só sobre as IAs da Zendesk, do Copilot e do Agent AI, para ver porque o que eu vejo? O nível de utilização que você consegue tirar das IAs dos produtos, da Zendesk e do Monday, é muito maior justamente por todo esse contexto de como usar IA. Eu te vejo usando as IAs externas para depois já trazer mastigado para dentro das IAs dos produtos para conseguir um resultado absolutamente melhor. E então é uma das coisas também que queria depois gravar mais 2 outros vídeos, uma só sobre as IAs do Zendesk e sobre as IAs da Monday, para quem tiver interesse, saber onde agrega nisso, o pessoal vê realmente a IA dentro de um produto funcionando e aonde agrega valor ou não. Léo, das coisas que nós falamos aqui, o que eu não te perguntei, que é interessante, você gostaria de agregar aí do termo? Cara, uma coisa que eu vejo dentro de casa e a gente tem pedido muito para os meninos. Quem não trabalha com IA, quem ainda não tem uma conta de IA, ou nunca testou uma IA, ou ainda não sabe do que a gente está falando aqui de Cloud, ChatGPT, Gemini, começa. Porque não tem volta. Não é que a IA vai mudar a forma de fazer. Ela já mudou. Quem não entendeu isso ainda, quem ainda está achando, não, eu tenho tempo para aprender, ainda vai acontecer, a IA ainda não chegou lá, vou te falar assim, está atrasado, é anos-luz. Então, para quem não tem nenhum interesse em IA, repensa, como profissional. Né? Como pessoa física, cada um faz da vida o que quiser. Mas como profissional, e principalmente se ele estiver ligado a uma área de vendas, a uma área de CX, a uma área de tecnologia, vai entender como é que a IA funciona. Pega lá um Gemini, pega um ChatGPT, pega um Cloud, vai entender como funciona, porque já está aí, já aconteceu, já é realidade. O meu irmão é diretor de uma multinacional e há 1 ano atrás, não é nem agora, há 1 ano atrás, quem não trabalhava com IA no momento de entrevista de desenvolvedores, ele já não contratava.
Se o cara 1 ano atrás já não estava usando a IA para auxiliar o risco, no estudo que eles fizeram lá tinha um índice de 25% de produtividade a mais, há 1 ano atrás. E hoje isso aí aumentou exponencialmente. Hoje aumentou exponencialmente. A gente lá com o nosso aplicativo, em 2 meses, pronto e funcionando. Então, realmente é... O nível de assertividade que você consegue com a IA hoje e o nível de velocidade que você consegue é insano. Então, vamos encerrar por aqui hoje. Nós vamos gravar os vídeos depois só de tela, mostrando como configurar, como criar um prompt, um agente nos 3 principais, porque cada um usa um, né? E depois a gente grava mais um vídeo das IAs dentro dos produtos do Monday e do Zendesk, já em detalhes, até para quem for cliente aí, conseguir saber como extrair o melhor. Até porque nós já tivemos experiências muito malucas com essas IAs dos fabricantes. Exatamente. Foi muito legal. Tem casos que a gente não pode contar, mas tem uns casos muito interessantes que aconteceram com as IAs dos fabricantes. E aquele bem utilizado ajuda demais. E o retorno do investimento é usar correto aquilo que você comprou. Já que tem, usa. E já que vai usar, usa do jeito certo. Usa direito. Né? Então, esse é um ponto. Então, muito obrigado.